Para a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 20. Os versículos de número 19 e 20. Evangelho segundo João, capítulo 20, nos versículos de número 19 e 20. Evangelho segundo João, capítulo 20, os versículos de número 19 e 20. E diz assim então a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Leia comigo essa parte final. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Poder sentar. Meus queridos irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma dificuldade de pregar em datas comemorativas eclesiasticamente falando, seja Natal, seja Páscoa. E eu vou dizer por quê. Porque tanto o nascimento de Jesus, quanto a morte de Jesus, quanto a ressurreição de nosso Senhor, é algo tão sublime, é algo tão glorioso, que eu me sinto apequenado em falar de uma coisa tão grandiosa, que eu não consigo achar as palavras necessárias para falar de algo que é tão glorioso, é tão sublime, é tão majestoso, e fica até uma certa agonia. O que é que eu vou falar lá? Porque como é que você fala de algo que é tão maravilhoso? E eu me lembrei desse texto, que ao cair da tarde, Jesus se apresenta, seria no dia de hoje, né? Historicamente dizendo, aos discípulos lá na Galileia, diz: paz seja convosco. Quando os discípulos veem Jesus, diz o texto que eles se alegram sobremaneira. E eu queria falar nesta noite sobre a alegria do reencontro. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. É claro que, de uma certa maneira, eles ficaram um tanto amedrontados, atemorizados, porque eles tinham vislumbrado a morte do nosso Redentor, e agora ele se coloca ali vivo, como sempre foi. Entre os latinos, eles usam uma expressão para aquela semana de Jesus. A expressão em latim diz o seguinte: Passio Magna, a semana da grande paixão ou do grande sofrimento. Jesus havia sido aprisionado, Jesus havia sido encarcerado, passou pelo aprisionamento, pelo encarceramento, e também foi julgado, seja pelo julgamento, aliás, foi julgado várias vezes. Nós sabemos que na semana do seu sofrimento, da Passio Magna, da grande paixão, do seu grande sofrimento, ele passou pelos açoites, ele foi açoitado. Josh McDowell, no seu livro chamado Evidências da Ressurreição, diz que Jesus foi açoitado com um flagrum romano, um chicote feito de couro de animal, traçado com pedaços de ossos e chumbo, para que causasse dores, cortes, sangramento e hematomas, até o braço do carrasco se cansar.
Jesus foi obrigado a carregar o patíbulo, uma trave que era amarrada aos ombros da vítima que haveria de ser crucificado. Por isso dizemos que Jesus carregou a sua cruz. Naquela semana ele foi então, depois de passar por tudo isso, o golpe final, a crucificação, onde teve as suas mãos e os seus pés perfurados, na sua cabeça uma coroa de espinho que certamente sangrava a sua frontal, e foi lancetado por uma lança romana que chega ao coração, de onde sai água e sangue, certamente um líquido pericárdico, envolto do seu próprio coração. Para os discípulos tudo está acabado. Para os discípulos parecia um ponto final, mas 3 dias depois ele se coloca no meio dos discípulos dizendo: paz seja convosco. E era algo inacreditável. E quando os discípulos, a princípio amedrontados, atemorizados, mas logo em seguida, diz o texto, alegraram-se, portanto, ao verem o Senhor, porque era a alegria do reencontro, de encontrar a pessoa amada, que no caso é o Filho de Deus. E a alegria do reencontro tem algumas coisas a nos ensinar nessa noite. Primeiro, que esse reencontro solidificou o Cristo vivo. Cristo está vivo, Jesus está vivo. E por isso que na tradição reformada protestante, nós não adoramos a um Deus morto. Mesmo o símbolo da cruz, que é muito acanhado na tradição reformada, mesmo quando usamos de maneira muito singela, mas não há a figura de Cristo na cruz ali, porque para nós o nosso Senhor está vivo. E a alegria do reencontro solidificou o Cristo vivo. As mulheres na manhã da ressurreição se encontraram com o Senhor. Agora aqui em João capítulo 20, Jesus se apresenta aos apóstolos, é claro que não a todos, porque Judas não estava presente. Ele tomou caminhos obscuros, ele tomou um caminho equidistante, mas também sabemos que Tomé não estava, somente os 10. E quando esses 10 apóstolos veem o Senhor, diz o texto, alegraram-se sobremaneira ao verem Jesus. A alegria do reencontro. E esse reencontro solidifica o Cristo vivo, o Jesus que está vivo. Depois ele foi contemplado por 2 discípulos no caminho de Emaús, que diz que o coração deles aqueceram ao ver Jesus, porque ele está vivo. Depois diz João 21, que 7 discípulos no mar de Tiberíades, ou seja, na Galileia, encontraram-se com nosso Senhor. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que na Galileia, mais de 500 pessoas, de uma só vez, viram o Senhor. Já pensou? Se essas 500 pessoas estivessem aqui nesta noite, que é mais do que nós temos aqui hoje, se estivesse no estacionamento, e entrasse uma por uma para dar um testemunho de 5 minutos sobre a visão que tiveram de Jesus, quanto tempo não ficaríamos aqui? E por fim, foi visto por Paulo um homem hostil às coisas cristãs, mas que teve o privilégio de encontrar-se com Cristo vivo. Então, a alegria do reencontro. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor, e isso solidificou no coração deles o Cristo vivo. E é claro que para o cristianismo não foi uma coisa tão simples assim no começo, porque as autoridades romanas, elas tentaram, as autoridades judaicas, me perdoem, tentaram de todas as formas desacreditar a ressurreição de nosso Senhor, o Cristo vivo. No século segundo, no segundo século da era cristã, um homem chamado Justino Mártir, um cristão, chegou a escrever que as autoridades judaicas
Eles mandaram emissários por várias partes para desacreditar o fato da ressurreição. E isso nós estamos falando de 150 anos depois de Cristo. Testemunho de Justino Mártir, um dos pais da igreja. Mas como os discípulos podiam ter roubado o corpo de Jesus se lá estava uma pedra gigantesca na frente do seu túmulo? Como os discípulos de Jesus poderiam ter roubado o corpo de Jesus se estava uma guarda romana? Quem haveria de enfrentar uma guarda romana? Como poderiam os discípulos terem roubado o corpo de Jesus se aquela pedra foi selada com selo romano? E que a quebra daquele selo pagaria com a vida. Não é sem razão que Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz para Teófilo que Cristo se apresentou vivo com provas incontestáveis. Aliás, em grego é interessante, diz com provas palpáveis, com provas visíveis. Ou seja, muita gente foi testemunha da ressurreição do Senhor. É a alegria do reencontro, de você encontrar a pessoa a quem você ama. E esse reencontro solidificou Cristo vivo. Cristo está vivo, e a igreja cultua um Deus vivo. A prova disso, que na cultura judaica, para um judeu, o dia do Shabat é inviolável, é um dia sagrado, quarto mandamento. E por que eles mudaram para o primeiro dia da semana, que é o domingo? Porque a alegria do Cristo que está vivo, eles começaram a partir de então a se reunir no primeiro dia de semana para adorar e cultuar um Deus que é vivo, Cristo vivo. E não é sem razão que a palavra domingo, Dominus, vem de latim, significa do Senhor, dia do Senhor. Por que nós nos reunimos todos os domingos aqui na igreja? Porque todos os dias e no domingo a gente salienta que adoramos o Deus vivo. Então a alegria do reencontro. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mas também esse reencontro solidificou uma outra coisa. Esse reencontro solidificou a fé viva. Cristo está vivo, eles tiveram provas disso. Mas agora solidificou a fé viva. Os discípulos creem inquestionavelmente nas verdades eternas de Cristo. Não que não houvesse acreditado antes, mas antes eles não atingiram o escopo, o ápice. Mas quando Jesus se apresenta a eles e explica a eles, por intermédio da Escritura, que era necessário que ele viesse a este mundo, que tivesse uma natureza humana, que morresse na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, eles então agora solidificam. Tudo isso se solidificou na mente dos apóstolos e dos discípulos e da igreja primitiva, porque é a alegria do reencontro. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e esse reencontro solidificou a fé viva. Agora eles entendem Isaías 53, do Cordeiro de Deus que vai para o matadouro, que leva sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Agora eles compreendem, a fé viva é entender a obra redentora de Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que me substituiu na cruz para não ir ao inferno, e que carregou os meus pecados e pagou por ele todos na cruz, para que pudéssemos ir ao reino. Por isso ele é o Cordeiro Pascal. Eles entenderam agora a ressurreição, que Jesus havia dito: convinha que o Filho do Homem fosse crucificado, morto, sepultado, e que ressurgisse. Agora eles entendem. Agora são doutrinas que estão dentro da fé viva, e eles compreendem que assim como aconteceu com o nosso Senhor, vai acontecer com todos aqueles que são de Jesus, que amam Jesus, que entregam a sua vida a Jesus.
Um dia Deus nos trará a vida novamente, depois da morte, há de nos trazer o nosso corpo, voltaremos novamente à vida, e essa doutrina é uma doutrina sine qua non, a fé cristã. Ou seja, sem isso não há fé cristã, sem o sacrifício vicário, sem a obra redentora, sem o Cristo que volta do túmulo, não há fé cristã. Mas quando Jesus, nesse reencontro, ele solidifica a fé viva, e a doutrina da vida depois da morte, da ressurreição, do reino, são doutrinas esposadas no Novo Testamento. Os pais da igreja ensinaram, os apóstolos ensinaram, os principais concílios da igreja atestaram, os documentos da Reforma Protestante, como o capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster, atesta essa doutrina e essa verdade. A alegria do reencontro solidificou o Cristo vivo, mas também solidificou a fé viva, e é essa fé que a igreja deve caminhar. Tem um adesivo que eu li uma vez num carro, achei tão sugestivo, imaginativo, e a frase é simples, acho que vocês também já leram, já viram. A frase diz o seguinte: Jesus está vivo, hoje eu falei com ele. Jesus está vivo, eu hoje falei com ele. A igreja vive pela fé viva. A alegria do reencontro deu aos discípulos uma fé viva, viva. E por fim, além do Cristo vivo, além da fé viva, existe também agora uma viva esperança, porque os discípulos passam a evangelizar e vão por toda a parte, a fim de falar das coisas de Cristo, de que Ele é o Cordeiro, de que Ele é o nosso Salvador. O campo teológico, que é chamado, que é a palavra querigma, ou querigma, palavra grega, que significa proclamação. Qual é a proclamação da igreja? Qual é o querigma da igreja primitiva? Era falar para todo mundo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para morrer no nosso lugar, a fim de que tenhamos a vida eterna. Isso é uma viva esperança. Cristo vivo, a fé viva e uma viva esperança. Eles vão para toda parte para falar desse Cristo vivo. Em Atos capítulo 2, quando Pedro está fazendo um sermão, e foi um sermão poderoso. Sermão poderoso é até engraçado, né? O que significa isso? Mas um sermão que se converte 3.000 pessoas, não é, né? 3.000 pessoas. O assunto de Pedro não era sobre o Espírito Santo. O assunto naquele dia era sobre a obra de Cristo, era sobre o Filho de Deus que veio a este mundo dar a sua vida por nós. O assunto era falar da cruz, da centralidade da cruz. O assunto era dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que carrega sobre si os pecados. E ao pregar a doutrina sagrada e sã, foi que o Espírito Santo desceu e moveu os corações. E diz o texto que as pessoas se sentiram compungidas. O verbo do texto original é muito forte, é o verbo perfurar. Quando as pessoas ouviram uma pregação teológica sobre o Cristo, sobre a redenção, sobre a cruz, sobre a ressurreição, diz que o Espírito Santo fez furar o coração. E quando as pessoas sentiram as pontadas do coração,
elas se renderam a Cristo. E diz o texto que foram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas sedentas da graça e que agora bebe na adega do seu Senhor. Alegria do reencontro. Diz o texto que alegraram-se os discípulos a verem o Senhor, porque isso solidifica o Cristo vivo, Jesus vivo, a fé viva, mas também uma viva esperança. Eles passam a se reunir de casa em casa e partir do pão, que é o que nós vamos fazer aqui nesta noite. E o que significa o sacramento? Se não trazer à memória a obra redentora do Cristo da cruz, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, diz: tragada foi a morte pela vitória. Não tem poder sobre nós, nunca mais terá. Mas é claro que toda a igreja e a igreja de Cristo há de sofrer e padecer na face da terra, e inclusive há de encontrar resistência contra as verdades de Deus, as verdades eternas. Você vai encontrar muita gente que não vai acreditar no Cristo, na obra redentora, no sacrifício da cruz, na ressurreição. Um exemplo disso, nos Estados Unidos tem uma Bíblia chamada Bíblia de Jefferson. Não é o presbítero Jefferson. O presbítero Jefferson é crente. A Bíblia de Jefferson era um estudioso cético quanto às coisas de Deus. E quando chegou no capítulo da ressurreição, ele coloca que então colocaram Jesus na tumba e rolaram uma pedra, e ele põe ponto final. Não há os capítulos da ressurreição. Existe um teólogo famoso, alemão, século XIX, que ensinava os seus discípulos, seus alunos na universidade, que no Novo Testamento o que havia eram mitos, contos, lendas, e que Jesus não teria ressuscitado, e que para a gente ler a Bíblia era preciso tirar os mitos. É chamado de desmitologização. Se você conseguir falar essa palavra, desmitologização, palavra difícil. E conta-se que um dia ele foi convidado para falar sobre a ressurreição numa igreja protestante, na Alemanha. E no caminho, um dos seus alunos então disse: Dr. Bultmann, o senhor vai falar da ressurreição, mas o senhor não acredita? O senhor vai falar sobre a importância da ressurreição, mas o senhor não acredita na ressurreição? Como é que é isso? E ele falou assim: não, eu vou falar sobre a importância da ressurreição na cabeça dos apóstolos. Olha só, como se eles tivessem inventado. Paulo diz a carta aos Coríntios há 2000 anos: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aqui está a alegria do reencontro. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, porque isso solidificou o Cristo vivo, solidificou a fé viva e também a viva esperança. Acha que os discípulos e os apóstolos teriam morrido por uma mentira? Estevão, primeiro mártir da igreja, prega sobre Cristo, tem esperança em Jesus. E quando ele é apedrejado de um crime hediondo, aquele homem se ajoelha, levando as pedradas, sangrando, mas olha aos céus e vê quem? Cristo vivo, que fortaleceu a fé viva,
e na qual ele, Estevão, tinha uma viva esperança de ver o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E ele morre, porque ele tem uma esperança viva no seu coração de encontrar-se com o seu Senhor. Calvino, no século XVI, no seu testamento, deixou escrito: que o meu corpo seja enterrado da maneira usual, para aguardar a bendita ressurreição do corpo. Isso é uma viva esperança. O credo dos apóstolos, que não é realmente dos apóstolos, mas um resumo daquilo que os apóstolos ensinaram, diz o quê? Creio na ressurreição do corpo. Meus irmãos, eu termino esta noite falando sobre a alegria do reencontro. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Eu gostaria que você também tivesse a mesma alegria de se encontrar com Jesus, de receber o Cristo vivo no coração, de receber a fé viva, de receber e viver pela viva esperança, porque isso é o conteúdo da fé cristã, e é isso que nós vamos celebrar nessa noite.